Olá, galerinha, tudo bem? Aqui quem nos fala é o professor Helder. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Física em Foco. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre associação de resistores, tá? Esse é um conteúdo que faz parte do tema de eletrodinâmica, tá certo? Está inserido dentro dessa área da física. E esse conteúdo ele visa dar continuidade ao que nós iniciamos, tá certo, acerca de eletrodinâmica. Bom, nós já vimos a definição em sala de aula do que é um resistor, da definição de resistência elétrica, mas eu gostaria de começar a aula de hoje fazendo essa rápida revisão acerca de resistores. Então, após fazer a revisão, nós iremos adentrar no conteúdo em si, que é a associação de resistores. Pois bem, em primeiro lugar, o resistor ele é definido como todo condutor que tem exclusivamente a função de converter energia elétrica em energia térmica, tá? Esse efeito é um dos 5 efeitos que nós estudamos da corrente elétrica, chamado de efeito Joule, tá certo? Você lembra do efeito Joule que nós estudamos em sala de aula, que é um dos efeitos aí da corrente elétrica. Temos o efeito magnético e os demais efeitos que foram estudados, tá certo? E o resistor é um dispositivo que ele vai transformar energia elétrica em energia térmica. Na verdade, existem diversas utilizações de resistores no nosso dia a dia, mas eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, tá? Tem aqui essa figura de alguns resistores. Esses resistores aqui, vocês podem ver que tem um código de cores que vocês irão aprender na parte experimental, tá certo? Mas o resistor ele pode ser visto, por exemplo, no chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro, você tem um resistor que vai transformar a energia elétrica em energia térmica e vai possibilitar com que você tome um banho quentinho, né? Naqueles dias de frio, é muito importante ter um chuveiro elétrico na sua casa, tá? O resistor também ele é utilizado, tá certo, em aparelhos como ferro elétrico. Se nós não tivéssemos como utilizar, tá certo, não tivéssemos essa física dos resistores, seria muito difícil passar a roupinha e deixar ela bem bonitinha, tá certo, se nós não tivéssemos aí o ferro elétrico. Outra utilização também que nós temos no nosso dia a dia, talvez caia um pouco em desuso, é a lâmpada incandescente. Nós vimos que há pouco tempo essas lâmpadas foram trocadas pelas lâmpadas eletrônicas e hoje a maioria das pessoas das casas elas utilizam as lâmpadas em LED, que são lâmpadas bem mais econômicas, tá? Mas aqui você pode ver na lâmpada, por exemplo, que você tem um filamento aqui nessa parte luminosa, tá certo? Que é um filamento de tungstênio. Esse filamento, quando a corrente elétrica passa por ele, ele aquece sobremaneira de maneira que você tem aí uma emissão de radiação, de luz, tá certo? Bom, já a resistência elétrica, ela é definida como a medida do grau de dificuldade à passagem dos elétrons, tá? Então significa que quanto maior for a resistência elétrica, maior vai ser a dificuldade dos elétrons passarem, tá certo, por um condutor. Aqui você tem uma relação, tá certo, uma analogia que você pode fazer para entender melhor a resistência elétrica, tá certo, de um cano aqui passando água, tá? Você nota que nessa parte aqui mais estreita simbolizaria, tá certo, onde você tem uma resistência elétrica, tá? Então o resistor ele faz exatamente isso, ou algo parecido com isso aqui, né? Quando você tem um resistor em um circuito elétrico, ele vai fazer com que a corrente elétrica passe com mais dificuldade, já que ele se opõe à passagem da corrente elétrica, tá? Bom, quando nós estamos analisando circuitos elétricos, tá? Um resistor ele pode ser representado ou simbolizado, podemos dizer assim, por esses símbolos aqui, tá? Ou este símbolo aqui, ou esse. Esse aqui é mais utilizado, pelo menos nos livros de física, tá certo? Mas você pode encontrar também o símbolo dessa maneira, tá? Bom, como é que eu faço para obter a resistência elétrica, tá certo, em um circuito? Bom, você pode obter da seguinte maneira. Se você tem aqui um circuito elétrico formado por uma DDP, uma tensão, quando você fornece uma tensão em um condutor, tá certo, um fio, ou seja lá o que for, tá certo, ele vai
uma corrente elétrica vai passar através dele, tá? Essa corrente elétrica que passa através dele, se você dividir, certo? Se você obter a razão entre a DDP, a tensão obtida, e a corrente elétrica medida, tá certo? Nesse condutor, você obtém a sua resistência elétrica, que é essa equação aqui, R igual a U sobre I, tá certo? Essa é a equação que define a resistência elétrica. Bom, U, como nós já mencionamos, é a tensão elétrica, também chamada de DDP, e é a corrente elétrica, ou intensidade da corrente elétrica, pode ser chamada assim também, tá? E por último, R é a resistência elétrica, tá? Toda a grandeza física tem a sua unidade e não é diferente com a resistência elétrica. A unidade da resistência, tá certo? A unidade de R é ohm, tá certo? Em homenagem ao físico aí, ao camarada aqui, ao cientista, tá certo? Que pesquisou sobre resistência elétrica, tá? Bom, outra coisa importante, ou resumindo o que nós falamos aqui nessa aula, tá certo? Até agora, tá? Nós temos o seguinte: o resistor, ele é um dispositivo, enquanto que a resistência é a grandeza física, tá? Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Eu quis fazer mostrar essa diferença aqui, para que depois vocês não viessem aí a fazer alguma confusão. O resistor é o dispositivo, tá certo? A grandeza física que está associada ao resistor é a resistência elétrica, tá? Cuja unidade é dada em ohm, ok? Bom, então, agora nós já conseguimos aí fazer uma rápida revisão do que é a resistência elétrica de resistores, tá? E eu trouxe para vocês aqui umas pequenas aplicações de alguns exercícios, tá? Para a gente poder fixar melhor, tá certo? O que já foi abordado até agora. Bom, você tem aqui uma primeira questão que diz o seguinte: calcula a resistência de um resistor submetido a uma DDP de 100 volts quando a corrente elétrica de 0,5 ampere o atravessa. Você pode simplesmente aplicar a sua equação da resistência, que é U sobre I, e substituir os valores. Aqui você tem o valor da tensão, que é 100 volts, e aqui você tem o valor da corrente, que é 0,5 ampere. Quando você divide um valor por outro, você vai obter 200 ohms, tá? Que é o valor da resistência elétrica. É uma aplicação bem simples aqui, só para nós aplicarmos aquilo que foi visto até agora, tá certo? Tem aqui uma outra questão, que eu vou deixar para vocês fazerem aí. Peguem os cadernos, tá certo? Seu lápis, sua caneta e resolva essa questão, que diz o seguinte: aplica-se um DDP de 60 volts a um resistor cuja resistência vale 20 ohms. Determine a intensidade da corrente que o atravessa. Bom, eu já deixei aqui a resposta, tá certo? Para você fazer a continha, tá certo? E lembrando que a equação que você vai usar é a mesma equação. Alguns sites, alguns lugares você vai encontrar, tá certo? Esse triângulo, que é chamado de triângulo de Ohm, tá? Que é uma maneira de você ver, tá certo? A equação da resistência, que é R igual a U sobre I, escrita de maneiras diferentes. Nesse primeiro caso, por exemplo, se você for calcular a corrente elétrica I vai ser igual a V sobre R. Tanto faz, U sobre R ou V sobre R. Alguns autores usam U, outros usam V, mas ambos, tá certo? Independente da letra U ou V, tá certo? Eles simbolizam ou representam a tensão, tá? Vocês podem ver aqui, ó, pequenininho aqui, tensão, tá certo? Que é dada em volts. Então, se você quer obter a corrente elétrica, fica V sobre R ou U sobre R. Se você quer obter a tensão, fica R vezes I. E se você quiser obter a resistência elétrica, você volta à equação original da resistência, né? Que é U sobre I. U sobre I, tá? Eu coloquei essas equações aqui, tá certo? Tem uma forma escrita com a letra U ao invés de V, tá certo? Mas é a mesma coisa dessas três equações que estão aqui, tá certo? Só mudando de V para U, ok? Então é uma forma de você, é um macete, podemos dizer assim, para você entender como é que funciona, tá certo? O uso da equação da resistência e as suas variantes. Nós chamamos essas outras equações de variantes da equação da resistência, tá? Porque é só uma manipulação matemática, tá certo? É algébrica aqui, né? Você só faz meio pelos extremos e por aí vai e obtém essas outras equações, mas elas são equivalentes, ok? Bom, continuando nossa aula, tá certo? Agora nós entramos em associação de resistores. Vamos lá.
Uma associação de resistores ocorre quando temos vários resistores eletricamente ligados entre si, tá certo? Quando você tem vários resistores ligados, você tem o que nós chamamos de associação de resistores. Um exemplo bem prático disso aí são as nossas residências, né? Os aparelhos e as lâmpadas de uma residência, eles são ligados de tal maneira a formar uma associação de resistores. Lâmpadas também são resistores, tá? Lâmpadas são resistores, aparelhos, todos os aparelhos elétricos, eles são também resistores, tá? Embora conforme nós vimos em sala de aula, alguns aparelhos eles são denominados de aparelhos resistivos, né? Aparelhos motores. Por exemplo, tem um liquidificador, que é um aparelho motor, cuja a principal finalidade dele é transformar energia elétrica em energia mecânica. Tem os aparelhos resistivos, que é o ferro elétrico, o chuveiro elétrico, cuja principal funcionalidade é transformar energia elétrica em energia térmica, que é o caso do resistor, tá? Bom, nós temos 3 tipos de associação, tá certo? Que nós vamos estudar nessa videoaula, tá? Nós temos a associação que nós chamamos em série, nós temos a associação em paralelo e temos a associação que é a mistura das duas, podemos dizer assim, que é chamada de associação mista, tá? Eu não vou me ater muito a essas figuras que eu coloquei aqui, essas figuras eu coloquei somente para representar cada um dos tipos de associação, tá certo? Mas, em suma, tá? Nós dizemos que a associação é em série quando o resistor é ligado um após o outro, tá? E a corrente que passa por um resistor é a mesma que passa pelos outros resistores, tá? Isso é um tipo de associação em série. Já a associação em paralelo é quando os terminais de um resistor estão ligados no terminal do outro resistor. Podemos dizer assim, né? O início do terminal do primeiro resistor, ele corresponde ao início do outro e início do terceiro também. E o final dos terminais também, eles coincidem, tá? Então, essa é a caracterização da associação em paralelo. Por último, você tem uma associação mista. Eu vou descrever com mais detalhes, tá certo? Quando eu for detalhar cada uma delas, eu for falar sobre elas de forma isolada, tá certo? Bom, um fator importante em relação à associação de resistores é que existe uma resistência que nós chamamos de resistência equivalente, tá? Ela é simbolizada por essa letrinha aqui, ó, R e Q. E que existe, tá certo? Essa resistência equivalente, tá certo? Ela significa que existe sempre um único resistor que pode substituir todos os resistores de uma associação. Como assim? Aqui você tem 3 resistores, R1, R2 e R3, tá certo? Você pode obter um resistor, que nós chamamos de resistor equivalente, ou uma resistência equivalente, tá certo? Que pode substituir os 3. Ou seja, vai ser uma resistência que tem o mesmo valor desses 3 resistores juntos. A mesma coisa funciona para uma associação em paralelo, para uma associação mista. Para qualquer associação, você pode obter a chamada resistência equivalente. E é justamente isso que nós iremos fazer nos próximos slides, tá certo? Mostrar qual é a forma que você calcula a resistência equivalente, tá certo? Para uma associação de resistores. Vamos começar estudando a associação em série, tá certo? Bom, na associação em série, ela ocorre quando todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? Fica fácil de você verificar que a associação é em série, porque um resistor sempre é ligado após o outro. Você tem um resistor aqui, tá certo? R1. Aí assim que ele termina a ligação dele, você tem o outro resistor, um ligado após o outro, tá? Por isso que é chamado de ligação em série, tá? Na ligação em série, a primeira característica é que a corrente ela é a mesma, tá? A corrente total que passa no circuito, tá? Ela vai ser igual à corrente individual, no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3. Essa é a principal característica da ligação em série, é que a corrente que passa pelos resistores é a mesma para qualquer resistor, tá? Se os resistores tiverem valores diferentes, tá certo? As DDPs ou a tensão, o 1, o 2 e o 3 que aparece aqui, também vão ter os seus valores diferentes, tá? Ou seja, o U, que é a tensão fornecida por uma fonte, tá? A tensão total, podemos dizer assim, tá certo? Vai ser diferente da 1, o 2, o 3, tá certo? Vão ser todas diferentes. Isso se todos os resistores tiverem valores diferentes. Se você tiver o resistor 2 igual ao resistor 3, aí a DDP aqui vai ser a mesma para ambos os casos, tá? Mas no caso geral em que os resistores eles têm valores diferentes,
Então, a DDP em cada resistor, tá certo? Em cada terminal aqui do resistor, tá? Vai ser diferente também. Bom, como é que nós fazemos para encontrar a resistência equivalente dessa associação em série? Qual o método que nós iremos usar? Bom, primeiro é o seguinte. Como eu sei que a DDP total é U, tá certo? E que a DDP de cada um dos resistores, atenção, é o 1, o 2 e o 3, eu sei que a DDP total vai ser a soma dos três, tá? É isso que diz essa equação aqui, ó. Opa, tá certo? É o cálculo da resistência equivalente. Bom, o 1 mais o 2 mais o 3. Lembrando que nós podemos reescrever essa DDP, tá certo? Em termos da corrente e da resistência. Como é que a gente faz? Só relembrando aqui um pouquinho, tá certo? Eu tenho que U é igual a R vezes I, tá certo? Lembra lá daquele triângulozinho que eu mostrei, o triângulo de Ohm? O U vai ser igual a R vezes I. Por quê? R é igual a U sobre I. Então, fazendo meio pelos extremos, eu tenho que U é igual a R vezes I. Esse U, que é o U total, vai ser a resistência equivalente, que é a resistência total, podemos dizer assim, do circuito, tá? Vezes a corrente I. É igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Por que aqui nesse segundo membro eu não coloquei R1 e 1, mais R2 e 2, mais R3 e 3? Lembrem que I ele é o mesmo para qualquer resistor, tá? A corrente elétrica é a mesma em qualquer resistor. Por isso que o I fica tudo igual aqui, tá? Então eu posso fazer o quê? Colocar o I em evidência. Aqui, tá certo? Aí fica R1 mais R2 mais R3 entre parênteses. De maneira que eu posso cortar a corrente dos dois lados, ó. E eu posso reescrever ou escrever a minha resistência equivalente simplesmente somando a resistência de cada resistor, tá? Aí o que é que você conclui com isso aí? É que quando você tem resistores em série, tá certo? A resistência total ou equivalente, tá? Que você pode, o valor do resistor, tá certo? Que tem o mesmo valor dessas resistências, dessas três resistências aqui, vai ser a soma das resistências. R equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3, tá certo? E se você tiver 3 resistores? Se tiver 4, 10, é só somar cada um deles. R1 mais R2 até o 10, tá certo? Então, a resistência em uma associação em série, para você calcular a resistência equivalente, ela é bem simples. Basta você somar, tá certo? A resistência de cada resistor, tá certo? Bom, então, nós iremos continuar a nossa aula.